Meu irmão e minha irmã, quero meditar com você neste tempo da preparação da festividade solene de Pentecostes, meditar agora no dom do entendimento. Mediante este dom do entendimento, o Espírito Santo faz com que a nossa inteligência entenda de maneira mais lúcida, sem erros, sem deturpação, o significado autêntico das verdades reveladas por Deus, transmitidas também pela tradição dos apóstolos e que estão estampadas na Bíblia e conservadas e interpretadas, melhor dizendo, fielmente pelo magistério da Igreja. Sem esse dom do Espírito Santo, poderíamos saber de cor o teor literal das verdades, recitar o creio, repetir pontos da Bíblia ou mesmo do catecismo sem nenhuma falha. E mesmo assim, ficaríamos sem penetrar nessas doutrinas. Ou, então também, o que seria bem pior, as interpretaríamos erradamente, adaptando as verdades ao nosso gosto, ao nosso desejo, à nossa paixão, por exemplo. Aqueles que querem alterar a verdade sobre o matrimônio, sobre a confissão, sobre os pecados, ou ainda, como hoje é tão fácil de ver, faria-se uma mistura de ideias cristãs com pensamentos que não são cristãos, com outras crendices, superstições, numa liga incoerente de fé e de opiniões contrárias à verdade. O nosso coração precisa estar aberto e, por isso, o que o dom do entendimento faz conosco é exatamente acender a luz de Deus dentro de uma dessas realidades cada vez mais presentes em nós. Poderemos até fazer uma comparação, assim como lá no milagre da transfiguração. Lá se fez contemplar com a luz divina a figura humana de Cristo, que não se podia enxergar com os olhos humanos. Assim, o dom do entendimento transfigura, por assim dizer, as verdades da fé que já conhecemos e que faz com que vejamos com maior luz, com clareza, com profundidade. Dizia São José Maria Escrivá, um grande santo: Senhor, que eu veja com os teus olhos, meu Cristo. Vejamos então alguns exemplos. Lembramos do Papa São João Paulo II, que numa ocasião, falando da cena dos discípulos de Emaús, mesmo andando com Jesus depois da ressurreição e conversando com ele no caminho, tinham os olhos como que vendados, não o reconheceram. Só depois de entrar na casa, só depois de cear com ele à mesa, no momento mais oportuno, nosso Senhor repetiu o gesto da fração do pão, e aí então se abriram os olhos e reconheceram o Senhor. Instantes antes não captavam nada, até estavam enganados sobre si mesmos, amargando aquela morte tão dolorosa. Agora acreditam que vive e entendem tudo. Foi o Espírito Santo que concedeu-lhes este dom. Um segundo fato aconteceu também durante a aparição de Jesus ressuscitado. E desta vez ele foi ao encontro dos 11, pois Judas já não estava com eles, quando estavam reunidos no cenáculo. Nosso Senhor achou-os ainda bastante cheios de dúvida, então, depois de lhes mostrar as mãos e os pés, e mesmo comer diante deles como prova de que estava vivo, comunicou-lhes o dom do entendimento quando lhes disse, quando assim fez, melhor dizendo, abriu-lhes então o espírito para que compreendessem as Escrituras. Aqueles textos do Antigo Testamento, sobretudo os Salmos, os profetas, que quando o Espírito Santo abre os olhos da mente, nos deixam como que de boca aberta, pois captamos com emoção que narram os muitos séculos de antecedência a vida de Jesus, os detalhes da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, deste modo tão impressionante. E uma terceira cena dos Atos dos Apóstolos, um episódio muito bonito da época em que São Paulo começou a difundir o Evangelho na cidade de Filipos, na Macedônia.
Pregava ao ar livre num lugar tranquilo, junto de um rio, onde ali se reuniam judeus e pagãos devotos para orar. Lá se encontrava, prestando muita atenção, uma mulher piedosa, uma pagã que adorava o Deus único. São Lucas, que esteve presente nesses fatos, conta-nos o episódio. Uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada com toda a sua família. Em poucas palavras, quase como num telegrama, São Lucas conta-nos como o dom do entendimento transformou a vida daquela pagã sincera, cheia de vontade, e através dela toda uma família. É ilustrativo também recordar de Santa Teresa d'Ávila, que descreve na sua autobiografia: é como se alguém, sem ter aprendido nem trabalhado nada para se saber ler, nem mesmo estudado coisa alguma, se visse na posse de toda a ciência, sem saber como nem de onde lhe veio. De um modo para o outro, a alma se vê tão instruída no mistério da Santíssima Trindade, em outras coisas, muitos súbitas, que não há teólogo com que não se atreva a discutir sobre a verdade dessas grandezas. Pensando em almas como a dela, Jesus dava graças ao Pai. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque isto foi do teu agrado. É bom nos perguntarmos: será que a minha alma está sinceramente aberta para receber esse dom? Porque a Bíblia fala de outros que se fecharam à luz do Espírito Santo, a começar por aqueles fariseus que trancavam com orgulho o coração perante a pregação de Jesus. Nós, diziam, somos discípulos de Moisés, mas este homem nós não sabemos quem ele é. Não suportava a doutrina de Jesus, porque Cristo desmascarava a sua religiosidade, que era formal, por vezes até hipócrita, interesseira, e nosso Senhor teve que lhes dizer algumas coisas duras, como, por exemplo: por que não compreendeis a minha linguagem? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, e se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Há pessoas que não são de Deus, como diz Jesus no Evangelho, porque seu único Deus são elas próprias, e por isso não querem nem saber de Deus, nem da religião verdadeira, nem da autêntica prática religiosa. Sem reparar, se jogam nas mãos do demônio, que é o pai da mentira. Diz Jesus no Evangelho: por que não compreendeis? Vós tendes como pai o demônio. Ele não permaneceu na verdade. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Pensemos um pouco mais. Por que é que bastantes pessoas, talvez nós mesmos, não querem conhecer a fundo a verdade sobre Deus, sobre a fé católica? Provavelmente uns não querem conhecer as verdades por má vontade, simplesmente porque estão acomodadas e não querem mudar. Como aquele governador romano chamado Félix, que conversava com São Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, enquanto o apóstolo estava preso na Cesareia Marítima. Conta São Lucas, no seu livro, que Félix ouvia Paulo falar de Jesus, falar da fé em Cristo, mas quando Paulo começou a falar sobre santidade, sobre castidade, sobre o juízo futuro, Félix, todo atemorizado, disse-lhe: olha, por ora, podes retirar-te, eu te ouvirei em outra ocasião. Ele não queria mudar a sua conduta e por isso não queria saber e afastou os ouvidos da verdade. Preferiu virar as costas à verdade que o incomodava. Outros, infelizmente, são vítimas da ignorância ou mesmo
se deixam envolver sem reparar pelos erros e ideologias que hoje estão tão difundidas, inclusive até em ambientes católicos, o que é lastimável, por falsas interpretações da doutrina de Cristo, do ensinamento da Igreja e até mesmo das verdades sobre o ser humano. Outros, além de comodistas e superficiais, são convencidos de que, em vez de estudarem a respeito da doutrina católica e de se aprofundar nela de maneira a meditar seriamente, dedicar-se, viver de modo sábio, simplesmente opinam sobre coisas que desconhecem. E assim chegam a dizer: olha, eu penso assim, eu não acredito nisso, acho que não precisa tudo isso. No lugar do dom do entendimento, eles têm a fumaça da confusão. E em vez de estudar a doutrina, praticam um achismo. Como dizia aquele poeta espanhol, Antônio Machado, desprezam o quanto ignoram. Quando se conhece a verdade com exatidão, tal como explica o magistério da Igreja e tal como ensina o bom catecismo da Igreja e os bons manuais que ao longo desse século se escreveu, ali o Espírito Santo manifesta-se com o dom do entendimento e acende as luzes da inteligência sobre aquelas verdades conhecidas. Quantas pessoas, após a decisão de buscar estudar, meditar e até aprofundar com sinceridade na verdade, recebem a luz divina para entender as dimensões deste Deus louco de amor que nos envolve e que nos ama de modo tão extraordinário. O dom do entendimento, meu irmão e minha irmã, lança a luz sobre e nos deixa assim pasmos ao pensar na entrega de Jesus a nós na Eucaristia. Como diz o Evangelho de João, ele nos amou até o fim. E que em cada missa, esse sacrifício redentor de Cristo está realmente presente, ultrapassando os limites do espaço, do tempo, e no sacrário está sempre presente, inteiro à disposição, desejando apenas a nossa companhia, como desejava a companhia de Lázaro, Marta e Maria. Ao descobrir isso, como não vamos sentir um desejo ardente de participar melhor da missa? Como não vamos achar um jeito de fazer mais visitas a Jesus no sacrário, numa capela, estar com Ele em algum tempo de adoração? Como não vamos sentir com força a necessidade de receber a comunhão com a maior frequência possível e de nos prepararmos para comungar bem, purificando bem a nossa alma sempre que preciso pela confissão pessoal, pois sabemos que pela fé vamos receber o Filho de Deus, Jesus Cristo, no seu corpo e no seu sangue, alma e divindade? É natural então que amemos também o sacramento da reconciliação, a confissão dos nossos pecados, que como numa volta, como do filho pródigo, voltamos à casa do Pai, que nos espera pessoalmente, que nos abraça com um imenso carinho, que nos cobre de beijos e nos cumula de seus dons. E mais do que isso, nos alimenta com o pão do céu. A meditação desta realidade tão profunda, além de tudo, acende em nossas almas o desejo de conhecer cada vez melhor a nossa fé. E é natural que desperte um grande desejo de difundir as verdades da fé, de sermos semeadores da boa doutrina da família, da doutrina da Igreja, nos ambientes entre os amigos, no colégio, na catequese, no trabalho. Ali fará sentido aquela palavra de Jesus no seu mandato: ide pelo mundo e anunciai a todos o Evangelho. À Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, pedimos que nos ajude a abrir a luz da fé, para que possamos conhecer o esplendor da verdade que nos liberta e que por esta visão nos ajude a encontrar o sobrenatural, como que no clarão fulgurante da fé que nos dá esta dimensão da presença de Deus. Nós os pedimos, ó Mãe,
Purificai os nossos olhos da sombra do orgulho intelectual, que tantas vezes julga saber das coisas de Deus, mas que o próprio Deus, mais do que a Santa Igreja, e assim nos faz pseudos sábios orgulhosos. Intercedei por nós, ó Mãe, para que o Divino Espírito Santo nos faça ouvir aquelas palavras de Jesus, que jamais deveríamos esquecer. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, porque tem a luz da vida.